Bem, como você já deve ter percebido, essa oposição entre liberais e conservadores era fonte de revoltas. Então, Dom Pedro II ele demitia os liberais e colocava conservadores, os liberais revoltavam. Foi o que aconteceu em 1842. Em 1845, na hora que ele traz os liberais de volta para o poder, tem muita ameaça do lado dos conservadores. Eles não chegam a promover nenhuma revolta significativa, não, mas isso cria novamente um clima de instabilidade, num momento em que a prioridade do governo era pacificar o país. Vamos lembrar que o governo, em 1945, quando os liberais voltam ao poder, o governo de Dom Pedro II ele está ali às voltas com a resolução final daquele conflito lá no sul, a Guerra dos Farrapos. Daí, não só Dom Pedro II, mas as lideranças políticas no entorno dele começam a estudar uma forma de acomodar, se não simultaneamente, pelo menos com a mesma atenção, tanto liberais quanto conservadores no poder. É aí que no finalzinho de 1847 surge uma solução. Esse é um mecanismo político que vai marcar o resto do segundo reinado. Ele é extremamente importante e extremamente cobrado nos vestibulares. Dom Pedro II ele vai criar um conselho de ministros. O conselho de ministros ele se assemelha muito ao sistema que existe lá na Inglaterra, mas essa que é o sistema do parlamentarismo. Essa semelhança é uma semelhança superficial e nós vamos ver agora por quê. Como é que funcionava aqui no Brasil? A partir de já 48, quando Dom Pedro II nomeia o primeiro presidente do Conselho. O presidente do Conselho ele tinha poderes muito parecidos com o de um primeiro-ministro no sistema parlamentar inglês. Então você pensa, então o rei não governa. Quem governa é o presidente do Conselho, que é o nosso primeiro-ministro. O rei só reina. É assim na Inglaterra. Já era assim na Inglaterra na época. E a gente pensa assim, então isso significa que apesar de não oficialmente adotar o nome, o Dom Pedro II criou no Brasil, a partir de 1848, um sistema de parlamentarismo, já que todas as ações de governo são de responsabilidade do presidente do Conselho. Sim, não. Ou bem mais ou menos, tão mais ou menos, mas tão mais ou menos, que a imprensa da época apelidou esse sistema brasileiro de parlamentarismo às avessas. A função do parlamentarismo às avessas aqui no Brasil era dupla. Por um lado, medidas impopulares que o governo eventualmente tem que tomar seriam atribuídas não ao imperador, e sim ao presidente de conselho. E isso poupa o imperador do desgaste de sua imagem. Espertinho ele, né? Segunda função do parlamentarismo às avessas no Brasil. Como o imperador, a gente vai ver daqui a pouco, ele tinha o poder de dissolver o conselho a hora que ele quisesse, ele vai fazer isso com uma certa regularidade, de tal forma que, ao longo dos anos seguintes, até 1889, o Dom Pedro II ele promove um revezamento intenso entre Partido Liberal e Partido Conservador. Ora liberal, ora conservador. Vão ser dezenas de governos que são instituídos pelo Dom Pedro II, e logo depois destituídos. Se não me falha a memória, eu lembro de ter lido isso num artigo, na minha época de faculdade ainda, então esse número não pode não ser exatamente isso, não. Mas, se não me falha a memória, é uma média de 1 ano e 3 meses para cada presidente de conselho, para cada primeiro-ministro. Então, os liberais estão ali no poder, eles ficam 1 ano e 3 meses, aí rapidinho Dom Pedro II muda. Quando ele muda, os liberais ficam tristes. Antes deles conseguirem articular uma revolta, antes deles conseguirem esboçar qualquer reação, o Dom Pedro II já demite os conservadores e traz de volta os liberais. Aí os conservadores estão chateados. Vão revoltar? Não vão. Por quê? Porque na hora que eles começam a se organizar, Dom Pedro II demite os liberais e traz de volta os conservadores. E aí os caras percebem. Então, dissolveu o Conselho Liberal. Os liberais vão achar ruim? Não, daqui a pouquinho Dom Pedro II chama a gente de novo. E aí é nessa que surge essa ideia de que liberais e conservadores são todos farinha do mesmo saco. É tudo igual, não tem diferença. Tudo bem? Bom, afinal de contas,
exatamente quais são as diferenças do nosso parlamentarismo às avessas para o parlamentarismo original inglês? Então vamos lá. Primeira grande diferença. Lá na Inglaterra, quem escolhe o primeiro-ministro são os eleitores. Era voto censitário no século XIX, hoje é sufrágio universal, mas são os eleitores. Então você tem eleição para o primeiro-ministro. Ah, mas não vota, não é no partido? Sim, é no partido, só que o partido tem que anunciar antes quem é o líder. Tá? Então quando você vota no partido, você já vota sabendo que, olha, vai ser o fulano de tal que vai ser o primeiro-ministro caso o partido receba o maior número de votos. Tá? Então são os eleitores quem escolhe o primeiro-ministro. Aqui no Brasil, do Dom Pedro II, era o imperador quem escolhia o presidente de conselho. Essa é a primeira e a grande diferença. Tá? Bom, segunda diferença. O parlamento na Inglaterra ele não podia ser dissolvido. Tá? Ele não pode até hoje. Ok? Aqui no Brasil, o imperador tem esse poder, através do chamado poder moderador. Tá? Vamos lembrar que o poder moderador, criado lá na Constituição de 1824, ainda existe. Bom, esse poder moderador ele está acima do poder do presidente do Conselho. Então, quem é responsável pelo governo lá na Inglaterra? É o primeiro-ministro. Quem é responsável pelo governo aqui no Brasil? É o presidente do Conselho, mas submetido ao poder moderador. Se o poder moderador, que é o Dom Pedro II, mais o seu Conselho de Estado, se eles decidem que o governo não deve fazer determinada coisa, não faz e pronto. E se o governo insistir, dissolve o parlamento, demite o presidente do Conselho, etc. Tá? E essa é a outra diferença. Lá na Inglaterra, um primeiro-ministro sai quando ele perde a maioria no parlamento. Tá? Então, se o primeiro-ministro é vamos supor lá, do Partido Trabalhista, e o Partido Trabalhista deixa de ser maioria, ou porque um grupo de deputados renunciou, porque mudou de partido, ou porque teve novas eleições, tá? Então o primeiro-ministro ele é obrigado a renunciar. No Brasil do parlamentarismo às avessas, lá do Dom Pedro II, o imperador pode demitir o presidente do Conselho a hora que ele bem entender. Tá? Então vamos lembrar, a função desse parlamentarismo às avessas foi muito bem cumprida. Tá? Não quer dizer, ele é às avessas, ele é todo contrário, todo avacalhado, então não serve para nada. Não, ele servia muito bem e cumpriu muito bem o seu papel. E o seu papel era um papel duplo. Era preservar a imagem de Dom Pedro II, que ele fez muito bem durante bastante tempo, tá? Claro que vai chegar um momento que essa imagem vai se desgastar de um jeito ou de outro. Mas durante muito tempo, Dom Pedro II ele permanece com a imagem intacta, mesmo no momento de crise, lá na frente, lá no final do segundo reinado, quando Dom Pedro II está enfrentando inimigo de todos os lados, a imagem dele está tão preservada, mas tão preservada, que ele ainda tem a simpatia da maior parte da população brasileira. Não mais da elite, mas do povão como um todo. Dom Pedro II ele vai embora para o exílio a partir de 1889, amado pelo povo. Tá? Em grande medida, isso é resultado desse mecanismo de proteção que foi o parlamentarismo às avessas. A segunda função, vamos lembrar aqui, era a função de conciliar liberais e conservadores no poder. E isso vai também ser cumprido muito bem. Tá? Esse arranjo político, né, de liberais e conservadores acomodados no poder com uma leve tendência para o projeto conservador. Então os liberais eles ficam menos tempo no poder, um pouco menos, tá? E quando ficam, eles têm uma postura mais regressista, mais conservadora do que propriamente liberal. Tudo bem? Então eles se acomodam, isso funciona muito bem. Só começa a dar errado quando novos atores políticos entram na jogada. Né? Que novos atores políticos são esses? As camadas médias urbanas, intelectuais, o exército, tá? Mas isso a gente vai ver lá na frente, lá na crise. Tudo bem? Nós vamos ter mais um vídeo falando sobre a pacificação e depois a gente passa para o apogeu. Até daqui a pouquinho.